Olá, meus queridos amados de Deus, a santa paz do eterno Jesus Cristo, amém? Estou exatamente aqui, onde está tendo aquele pôr do sol muito lindo. Sabe disso? O pôr do sol ali, ó. Muito lindo demais. E para você ter ideia, meu amigo, eu fico imaginando né? No livro de Gênesis capítulo 3, né? Lá para o verso 8, vai dizer exatamente que o Todo-Poderoso, o Deus, o grande, o El Shaddai, o Adonai e o Elohim, né? Aquele que colocou todas as águas do planeta Terra, né? A água do mar, né? Todas as águas, colocou dentro da sua mão. Ele sempre vinha pelo virar do dia, Deus vinha ao jardim do Éden. Jardim do Éden. Ele vinha exatamente passear pelo Jardim do Éden, exatamente por uma hora dessa. Por uma hora dessa, Deus vinha ao Jardim do Éden. Exatamente para visitar o homem, para ver como estava o homem, como estava exatamente a criação dele, sabe isso, no Jardim do Éden. Só que quando Deus chegou no Jardim do Éden, né, o homem escutou a voz de Deus, né? Deus chamando o homem. Deus chamando o homem. Que Deus chamava o homem. Deus perguntando: Adão, onde tu estás, Adão? Adão, onde tu estás, Adão? E o próprio homem estava escondido, porque ele se encontrava nu. Quantas vezes Deus, Deus está procurando um homem na terra? Hã? Me diz aí. Quantas vezes Deus está procurando um homem na terra e o homem se encontra escondido? Sabe disso? O homem está exatamente se escondendo de Deus, fugindo de Deus. Sabe disso? Eu paro para pensar que Deus tinha avisado Adão e Eva para nunca tocar naquela árvore, naquele fruto proibido. Antes deles tocar, antes deles se corromper, muito antes deles exatamente tocar naquela árvore, sabe disso? Muito antes deles, muito antes deles comer daquele fruto, o homem era feliz. O homem não tinha pecado. O homem não tinha maldade. O homem era feliz no jardim do Éden antes deles se corromperem, antes deles desobedecer a Deus, antes dele comer daquele fruto do qual Deus falou: não coma desse fruto e nem toque nessa árvore, porque ela é minha. Antes do homem tocar, muito antes, o homem era feliz. O homem não sabia o que era tristeza. O homem não sabia o que era mal. O homem não sabia exatamente o que era fugir e fugir. Sabe disso? O homem não sabia o que era, significava maldade, pecado. O homem não sabia o que era isso. Sabe disso? O homem não sabia o que era assassinato. O homem não sabia o que era drogas. O homem não sabia o que era cadeia. O homem não sabia o que era nada de mal. Porque o homem só sabia o que era bem. Sabe disso? Até que um dia, o homem pecou contra Deus. O homem desobedeceu exatamente a Deus. Sabe disso? Desobedeceu a Deus. E foi aí que o homem começou a fugir de Deus. Quantos homens hoje em dia estão fugindo de Deus? Hum? Quantos homens estão fugindo do Todo-Poderoso? São milhares de pessoas, sabe disso? Está fugindo todos os dias de Deus, sabe disso? Quantas vezes Deus fala no coração e o próprio homem endurece o coração para não ouvir a voz de Deus? Quantas vezes Deus fala com o homem na terra, mas o homem faz que não está ouvindo porque não quer ouvir a voz de Deus, não dá crédito à voz de Deus. Sabe disso? Deus sempre continua, Deus sempre está em busca do homem na terra. Sabe disso? Deus esteve em busca, sabe de quem? De Davi na terra. Quando ele o pecou, Deus estava exatamente em busca de Adão e Eva. Quando ele pecou, sabe disso? E diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, né, para o verso 8, diz que Deus vinha pelo virado dia, né, pela virada do dia, Deus vinha ao jardim do Éden, sabe disso? Sempre é assim, o homem está pecando e Deus está em busca do homem. O homem está fazendo o que é errado e Deus está em busca do homem. Sabe disso? Sempre é assim. Até quando você vai fugir de Deus, hein? Até quando? Me diz.
Deus quer exatamente te salvar. Deus quer exatamente te trazer para perto dele. Porque longe dele, você vai ficar exatamente triste, abatido, sem direção, sem rumo. Você vai viver enganado, você vai ficar iludido, você vai quebrar a cara, você vai viver na contramão, sabe disso? E muito mais. Porque longe de Deus não há vida, longe de Deus não há esperança, longe de Deus você não vai triunfar, sabe disso? É como diz exatamente, né, em João 15, verso 4 diz, sabe? Esteja em mim e eu estarei em vós. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso no livro de João, capítulo 15, no verso 4, é porque ele sabe que exatamente você longe de Deus, você não vai sobreviver. Você não vai ter vida, sabe disso? Longe de Deus não adianta, meu amigo. Você não vai sobreviver. Você não vai ter vida. Você não vai exatamente triunfar. E quantos homens por aí estão tristes, abatidos, sem rumo e sem direção? Estão andando num caminho que até mesmo eles acham que é um caminho da felicidade. E na verdade não é, porque é um caminho que só leva à tristeza e à tristeza. Então, meu amigo, ouça a voz de Deus, deixa Deus trabalhar no seu coração, abra o coração para Deus, confesse o seu pecado, confesse que você errou, sabe disso? Não deixa para amanhã aquilo que pode ser feito hoje, porque amanhã pode ser tarde demais e aquilo que Deus queria para você não pode mais ter volta, sabe disso? Então abraça exatamente esse momento, abraça e deixe Deus trabalhar no seu coração. Porque Deus quer falar com você e você ainda continua endurecendo o coração. Pensa nisso e que Deus abençoe. E olha só, que lindo pôr do sol, como é tremendo. Olha só, nossa, lindo demais. Então que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos, sabe disso? Faltam alguns segundos, ou melhor, alguns minutos, né, para dar 6 horas da noite. Sabe disso? Então que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um. E não se esqueça que exatamente nesse horário era exatamente aonde o próprio Deus vinha ao Jardim do Éden, visitar o homem e a mulher, a criação que ele o criou. E quantas vezes Deus está vindo até você? Quantas vezes Deus está te visitando, hein? Já parou para pensar? Você acha que você está só? Claro que não. Deus visita todo ser humano na terra todos os dias. Sabe disso? Só para você ter ideia, no livro de 2ª Crônica diz que os olhos do Senhor passeiam por todo esse planeta Terra, visitando o mal e o bem. E que Deus abençoe. Graças e paz. Amém?